Olá, meus caros amigos. É um prazer estarmos mais uma vez para conhecermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós vamos agora ao estudo 7. Mas antes vamos recapitular o que nós aprendemos no último estudo. No estudo 6, nós temos sinais da volta de Cristo. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. A volta de Cristo. Nosso estudo 7. Aqui nós temos uma imagem que mostra o retorno de Jesus cercado por seus anjos. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal. A maior promessa bíblica. Nós temos aqui a primeira vinda, que Jesus veio em forma de bebê, cresceu, se desenvolveu, formou discípulos e depois morreu. Morreu na sexta-feira, descansou no sábado e no domingo ressuscitou. E em seguida voltou ao Pai, a ascensão, mas deixou-nos aqui o Espírito Santo. Agora nós estamos mais ou menos nesse período, próximo à segunda vinda de Cristo, onde nós teremos o fim da graça, a primeira ressurreição. Salvos vão para o céu, ímpios vivos são destruídos. Aí nós teremos o milênio. Nesse milênio nós estaremos, nós que seguimos a vontade de Deus e fomos salvos, nós estaremos junto ao Pai. E neste milênio nós estaremos com Ele. Após isso nós teremos a segunda ressurreição, ímpios mortos e o fim do pecado. Aí depois nós teremos a descida da cidade santa. E aí viveremos eternamente neste mundo restaurado do pecado. A volta de Cristo é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores. Quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, de 1 a 3. Olha que mensagem maravilhosa. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo?
Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. Não podemos marcar a data para a segunda vinda de Cristo. Como Jesus virá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24:30. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Mateus 24:31. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Atos capítulo 1, versículo 11. Então, como Jesus virá? Cristo virá como um ladrão, tomando muitos de surpresa. 2 Pedro 3:10. Sua vinda não será secreta e nem silenciosa. Salmo 53. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Não será visível apenas para os cristãos, mas para todos os povos da terra. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares de anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. E o que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Ressuscitarão, serão transformados e arrebatados. Vivos fiéis serão transformados e transladados. O que ocorrerá com os vivos que não se preparam para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 6, 15 a 17 e 2 Tessalonicenses 2:8. Buscarão esconderijo nas... Vamos descobrir.
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Então o que ocorrerá com os vivos que não se preparam para a segunda vinda de Cristo, que descrevem Apocalipse 6, 15 a 17, 9 e 6 e 2 Tessalonicenses 2:8? Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? 2. A primeira ressurreição da vida e a segunda do juízo, a morte eterna. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Então, quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos. A próxima lição dará mais detalhes sobre este assunto. Então não perca o próximo estudo bíblico. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, em que esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9. Então qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que convite Jesus nos faz hoje? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Então o convite que Jesus nos faz hoje é: vinde a mim.
Mateus 11, 28 e 29. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Qual será o resultado da rejeição do convite de Jesus? Apartai-vos de mim. Mateus 25, 41. Recapitulação. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda de Cristo, Jesus. O texto classifica que segunda vinda está em João 14, 13. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Compromisso de fé. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Repita. Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. Repita. Desejo viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Repita. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Qual e como será o desfecho de tudo? Busquemos respostas nas Escrituras Sagradas. Não perca o próximo estudo. Fiquem todos com Deus e até lá!